Não seja burro, é isso mesmo, né? A nova sequência que vamos gravar agora é de indicação de livros para a sua preparação. E vamos começar por ela, a queridinha, aclamada coleção Tópicos de Física. Será que essa coleção é tão boa quanto dizem? Vamos lá. Primeira coisa que é importante dizer, né? O que eu vou fazer aqui não é achismo. Essa coleção Tópicos de Física eu usei quando eu era aluno. Isso tem mais ou menos 25 anos, tá? Eu resolvi a coleção inteira, de capa a capa, os 3 volumes, todas as questões. Eu li a teoria mais de uma vez. Então é uma coleção que eu tenho propriedade para falar. Chegou até um certo momento da minha vida de estudante que eu conseguia localizar a posição das questões no livro sem ter que abrir o livro. Olha só que maluquice, não é verdade? Então aqui não tem nada de achismo. Eu vejo alguns vídeos no YouTube de pessoas indicando livros que você vê nitidamente lá que são livros que eles não usaram. No caso aqui, não. São materiais que eu usei na minha época de aluno e depois adotei para os meus alunos quando me tornei professor, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, gente, nosso bate-papo aqui, né? Se eu tivesse que apontar um grande diferencial da coleção Tópicos de Física, sem dúvida alguma seria a organização do livro. Tanto a parte teórica como a distribuição dos exercícios das questões. Ele distribui em níveis de dificuldade. Nível 1, nível 2, nível 3 e um pouquinho além disso, né? Para aqueles que não conhecem o livro, não custa nada titio mostrar um pouquinho aqui por dentro, né? Deixa eu abrir aqui um capítulo qualquer. Deixa eu ver. Vamos abrir aqui o capítulo de movimento uniforme. Movimento uniforme, olha lá. Parte teórica, bem desenvolvida. Ótimas figuras, tá? Texto bem claro, objetivo. Olha lá. E a divisão que eu falei, ó. Exercícios divididos em níveis. Nível 1 é a aplicação da teoria. Olha lá. Questões resolvidas. Aqui, ó. Nível 2. Questões que requerem um pouquinho mais de pensamento, né? Só para aumentar um pouquinho o nível comparativamente ao nível 1. Depois, cadê você? Aqui, ó. Nível 3, questões do nível 3. O que você encontra aqui, ó? Já encontra questões do ITA, FUNESP, tá lá, ó. Nível 3, beleza? Ó? Mais uma questão aqui, ó, do ITA. Então essa divisão que ele faz, separando por níveis, eu acho um diferencial, tá? Eu acho que é aquilo que mais diferencia essa coleção de outras coleções. E ainda tem mais isso aqui depois, ó. Para raciocinar um pouco mais, que você encontra questões de nível IME e ITA e também algumas questões de nível Olimpíada. Então vamos lá, vamos agora às deficiências, não é verdade? Nenhuma coleção é 100%. Bom, vamos lá. O primeiro assunto que eu acho que ele pecou um pouquinho foi na parte de vetores. Ele poderia ter colocado aqui na teoria a representação dos vetores a partir dos vetores unitários e JK também, né? No finalzinho ali, no apêndice, alguma coisa assim. Por quê? Porque dependendo do concurso que você vá fazer, se você conhecer essa representação, conhecer o produto escalar, isso pode ajudar a resolução de certos problemas. Então eu acho, a minha opinião, que ele pecou um pouquinho nessa parte de vetores. Vamos lá, na parte da dinâmica, né? O que eu senti falta aqui? Eu senti falta dele abordar com mais profundidade a questão do referencial, ok? Lá em Leis de Newton, por exemplo, o cara diz assim: quando uma partícula se encontra em equilíbrio, né, força resultante igual a zero, ou ela está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Bom, em relação ao quê? Né? O cara não faz essa menção do referencial inercial, ok? Então acho que a teoria deveria tratar melhor da questão do referencial, não só do referencial inercial, como questões que envolvem referenciais não inerciais, porque dependendo do concurso que você vai fazer, você deve saber isso. Para completar essa lacuna, eu indico alguns livros, né? Indico fortemente os livros do professor Renato Brito, aqui, ó. Volume 1 trata muito bem a questão do referencial, ok? E também dos referenciais não inerciais. Então, nessa parte aí, eu acho que o livro também poderia dar uma melhorada. Um outro assunto que eu acho que o livro deixou a desejar foi a parte que trata dos vínculos geométricos. Na realidade, na teoria nem tem. Ele coloca uma questão aqui resolvida sobre isso, né, que você tenta aprender através do exercício. Olha lá, questão resolvida. E uma outra questão aqui para que você tente fazer sozinho. Mas ele não aborda
as espécies de vínculos que podem existir, tá? Nesse caso aqui é uma questão que o vínculo é o comprimento da cordinha, né? Mas faltou aí realmente um aprofundamento em relação a esse tema, que é importante, principalmente para a prova do ITA. E mais uma vez, né, eu aconselho fortemente a coleção dos livros do professor Renato Brito, que trata de forma brilhante esse assunto, que é o vínculo geométrico. Outra deficiência que eu encontrei é na parte de lançamento oblíquo, parábola de segurança. Ele nem trata disso. Existe até uma questão do livro, que ele resolve lá, e não utilizando o assunto parábola de segurança, a questão cresce muito. Então, se ele pudesse trabalhar um pouquinho da teoria sobre isso, resolver algumas questões nas próximas edições, isso ajudaria muito. Existe até, pessoal, um livro, volume único, falar de volume único agora caiu no meu conceito, né? Mas existe um livro volume único, que é um livro diferente. Eu gosto dele, tá? Apesar de ser um livro volume único, é esse aqui, ó, As Faces da Física. Ele trata do assunto parábola de segurança, por incrível que pareça, né? Livro volume único, geralmente a qualidade deles são ruins, né? Mas esse aqui é um bom livro, tá? Não no grau de dificuldade das questões, mas ele traz aqui os assuntos que normalmente você não encontra. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Parábola, marquei aqui. Parábola de segurança. Tá aqui, opa, peraí. Ah lá, aqui. O assunto parábola de segurança num livro volume único, tá vendo? Aqui, ó. Ele dá a equação da parábola de segurança aqui embaixo. E tem até questão sobre esse assunto. Então, acho que não custava nada, né? Num livro consagrado como Tópicos de Física, ter esse assunto lá. Inclusive, como eu tinha dito numa outra observação, a representação dos vetores a partir dos vetores unitários IJK. Esse livro aqui, que é um volume único, tem. A parte da gravitação também eu achei um pouco pobre. A parte da teoria, a relação entre a órbita que um astro vai ter dependendo de sua velocidade, ele não aborda ali. Outra coisa que não aborda, efeito das marés, e é uma coisa que inclusive já caiu na provinha do ITA. Incrivelmente, tá? Não estou fazendo propaganda de livro não, tá? Porque eu tenho um livro aqui, né? Eu só vou falar de livros que eu conheço, tá, gente? Esse livro aqui, ele trata disso, cara, que é um livro volume único. Deixa eu ver onde eu encontro aqui a parte de gravitação. Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Relação entre velocidade e a órbita. Beleza? É um diferencial para esse livro, volume único também, que poderia ter no Tópicos de Física. Olha lá. Também tem aqui o apêndice, aqui, ó. A maré e o efeito espaguete. Beleza? Foi uma questão, inclusive, do ITA. Caiu no ITA uma questão assim. Então, acho que o Tópicos de Física pecou um pouquinho também na parte de gravitação. Colisões. Na parte de colisões, eu senti falta também de uma parte específica ali. O conceito de coeficiente de restrição em colisões bidimensionais. Ele só fala do coeficiente de restrição em colisões unidimensionais, né? O módulo da velocidade relativa de afastamento sobre o módulo da velocidade relativa de aproximação. Só que numa colisão bidimensional, aquela relação que envolve os ângulos, né? Ângulo de incidência e ângulo de reflexão, não é tratada no livro. E é uma coisa que pode vir a cair no seu concurso, dependendo do concurso que você vai fazer. E que, mais uma vez, para preencher essa lacuna, eu indico os livros do Renato Brito. E, finalmente, a parte de estática, né? Equilíbrio de corpo rígido. Bom, o que eu senti falta ali? Uma pincelada em problemas tridimensionais. A estática que ele faz no livro é basicamente a estática no plano. A maior parte das questões que caem nos concursos são realmente de estáticas no plano. Mas, porém, ultimamente o IME e o ITA vem dando uma beliscada em questões que envolvem o conceito aí de equilíbrio em questões tridimensionais, beleza? Bom, então é isso, gente. Eu acho assim, a coleção Tópicos de Física é uma coleção excelente. Dentre as coleções que a gente tem, eu acho que a melhor coisa que ela apresenta é a organização do livro na parte teórica e também na distribuição das questões em níveis de dificuldade, apesar de ter alguma deficiência em certos assuntos que podem ser preenchidas a partir de outros autores. Beleza? É isso, valeu, se inscreva no canal e até a próxima.